Londrina é a maior cidade em toda a ilha da Britânia, e sempre adorei suas casas arruinadas e os becos febris. Mas Hilde e eu só ficamos lá por 2 dias, alojados numa taverna saxã na nova cidade, a oeste das decadentes muralhas romanas. Na época, o lugar fazia parte da Mércia e servia como guarnição dos dinamarqueses. As cervejarias estavam cheias de mercadores, estrangeiros e navegantes, e foi um mercador chamado Thorkild que nos ofereceu passagem até a Nortúmbria. Eu havia lhe dito que meu nome era Ragnarsson, e ele não acreditou nem questionou, mas nos deu passagem em troca de 2 moedas de prata e meus músculos para seus remos. Eu era saxão, mas fora criado pelos dinamarqueses, de modo que falava a língua deles, e Thorkild presumiu que eu fosse dinamarquês. Meu belo elmo, a cota de malha e as 2 espadas lhe diziam que eu era guerreiro, e ele deve ter suspeitado de que eu era fugitivo, pertencente ao Exército Dourado. Mas o que isso lhe importava? Ele precisava de remadores. Alguns mercadores só usavam escravos nos remos, mas Thorkild os considerava encrenca e empregava homens livres. Saímos na maré vazante, o casco cheio de fardos de linho, óleo da Frânquia, peles de castor, uma quantidade de ótimas celas e sacos de couro cheios de cominho e mostarda preciosos. Assim que nos afastamos da cidade e chegamos ao estuário do Tamisa, estávamos na Anglia Oriental, mas vimos pouco daquele reino, porque na primeira noite uma névoa perniciosa veio rolando do mar e permaneceu durante dias. Em algumas manhãs não conseguíamos viajar, e mesmo quando o tempo era razoável, nunca ficávamos longe da margem. Eu havia pensado em ir de navio para casa, porque seria mais rápido do que viajar por terra. Mas em vez disso, nos arrastávamos 1 quilômetro enevoado após o outro, em meio a um emaranhado de bancos de lama, riachos e correntezas traiçoeiras. Parávamos toda noite, encontrando algum lugar para ancorar ou atracar, e passamos toda uma semana num pântano esquecido por Deus na Anglia Oriental, porque uma tábua do casco na proa se soltou e a água não podia ser retida com rapidez suficiente usando baldes. Por isso fomos obrigados a levar o navio até uma praia lamacenta e fazer o conserto. Quando o casco estava calafetado, o tempo havia mudado e o sol brilhou num mar sem névoa. Remamos para o norte, ainda parando toda a noite. Vimos uma dúzia de outros navios, todos mais longos e estreitos do que o de Thorkild. Eram navios de guerra dinamarqueses e todos viajavam para o norte. Presumi que fossem fugitivos do exército derrotado de Guthrum e que iriam para casa na Dinamarca ou talvez a Frísia, ou qualquer outro lugar em que houvesse saques mais fáceis do que na Wessex de Alfredo. Thorkild era um homem alto e lúgubre, que achava ter 35 anos. Trançava o cabelo grisalho de modo a pender em cordas compridas até a cintura, e os braços não tinham os braceletes que mostrassem a proeza de um guerreiro. Nunca fui lutador, confessou-me. Fui criado como mercador e sempre fui mercador. Meu filho vai comerciar quando tiver morrido. Você mora em Offerick? Londrina, mas mantém um armazém em Offerick. É um bom lugar para comprar peles. Hickzig ainda governa lá? Ele balançou a cabeça. Hickzig está morto há 2 anos. Agora há um homem chamado Egbert no trono. Havia um Egbert em Offerick quando eu era criança. Esse pode ser o filho ou neto dele, talvez primo. De qualquer modo, é saxão.
Então quem realmente governa Nortúmbria? Nós, claro, disse ele, querendo dizer os dinamarqueses. Os dinamarqueses costumavam colocar um saxão inofensivo nos tronos dos países que capturavam, e Egbert, quem quer que fosse, sem dúvida era um desses monarcas da coleira. Dava um fingimento de legalidade aos ocupantes dinamarqueses, mas o verdadeiro governante era o Earl Ivar, o dinamarquês dono da maior parte das terras ao redor da cidade. É Ivar Ivarsson, disse Thorkild com um toque de orgulho na voz. E seu pai era Ivar Lothbrokson. Conheci Ivar Lothbrokson. Duvido de que Thorkild tenha acreditado em mim, mas era verdade. Ivar Lothbrokson fora um temível senhor guerreiro, esquelético, selvagem e medonho, mas era amigo do Earl Ragnar, que me criou. Seu irmão era Ubba, o homem que matei junto ao mar. Ivar é o verdadeiro poder na Nortúmbria, disse Thorkild, mas não no vale do rio Uiri. Lá quem governa é Kjartan. Thorkild tocou seu amuleto do martelo quando disse o nome de Kjartan. Agora ele é chamado de Kjartan, o Cruel, e seu filho é ainda pior. Sven. Falei o nome azedamente. Eu conhecia Kjartan e Sven. Eram meus inimigos. Sven, o caolho, disse Thorkild com uma careta, e tocou de novo seu amuleto, como se para manter longe o mal dos nomes que havia acabado de falar. E ao norte deles, continuou, o governante é Alfred de Bebamburg. Eu o conhecia também. Alfred de Bebamburg era meu tio e ladrão das minhas terras, mas fingi não conhecer o nome. Alfred, outro saxão? Um saxão? Confirmou Thorkild. Mas sua fortaleza é poderosa demais para nós, acrescentou como explicação para um senhor saxão permanecer na Nortúmbria. E ele não faz nada para nos ofender. É amigo dos dinamarqueses? Não é inimigo. Esses são os três grandes senhores: Ivar, Kjartan e Eofric. Mas para além das colinas, em Cumbraland, ninguém sabe o que acontece lá. Ele está falando do litoral oeste da Nortúmbria, voltado para o mar da Irlanda. Havia um grande senhor dinamarquês em Cumberland, Haldeknut. Era como ele se... Haldeknut era como se chamava. Mas ouvi dizer que foi morto numa escaramuça. E agora? Ele deu de ombros. Então essa era a Nortúmbria, um reino de senhores rivais, nenhum motivo para gostar de mim, e os dois que me queriam morto. No entanto, era meu lar, e eu tinha um dever para com o local, e por isso estava seguindo o caminho da espada. Era o dever da rixa de sangue. A rixa havia começado 5 anos antes, quando Kjartan e seus homens foram à noite ao castelo do Ragnar. Haviam queimado o castelo e assassinado as pessoas que tentavam fugir das chamas. Ragnar havia me criado, eu o amava como um pai, e seu assassinato ficou sem vingança. Ele tinha um filho também chamado Ragnar, que era meu amigo, mas Ragnar, o jovem, não podia se vingar porque agora era refém em Wessex. Assim, eu iria para o norte, encontraria Kjartan e iria matá-lo. E mataria seu filho, Sven, o caolho, que levava como prisioneira a filha de Ragnar. Será que Tira ainda vivia? Eu não fazia ideia. Sabia apenas que tinha jurado vingar a morte de Ragnar o Velho. Algumas vezes, enquanto fazia força no remo de Thorkild, achava idiotice estar indo para casa, porque a Nortúmbria estava cheia dos meus inimigos, mas o destino me levava, e havia um nó na minha garganta quando finalmente entramos na ampla foz do rio Humber.
Não havia nada lá, além de um baixio litoral lamacento, meio vislumbrado através da chuva. Juncos nos baixios marcando riachos escondidos e grandes trechos de plantas aquáticas balançando na água cinzenta. Mas este era o rio que levava para dentro da Nortúmbria, e eu soube, naquele momento, que havia tomado a decisão correta. Este era o meu lar. Não um Essex, com seus campos mais ricos e suas colinas mais suaves. O Essex era domado, contido pelo rei e a igreja, mas ali em cima havia gansos mais selvagens no ar frio. É aqui que você mora? Perguntou Hilde, enquanto as margens se fechavam dos dois lados. Minha terra fica muito ao norte, ali fica a Mércia. Apontei para a margem sul do rio. E ali fica a Nortúmbria. Apontei para o outro lado. E a Nortúmbria se estende até as terras dos bárbaros. Bárbaros? Escoceses. Falei e cuspi por cima da amurada. Antes que os dinamarqueses viessem, os escoceses haviam sido nossos maiores inimigos, sempre penetrando em nossas terras. Mas ele, como nós, haviam sido atacados pelo homem do norte, e isso reduzira sua ameaça, mas não acabara com ela. Remamos subindo o Ouse, e nossas canções acompanhavam as batidas dos remos enquanto deslizávamos sob salgueiros e amieiros, passando por campinas e florestas. Agora que havíamos entrado na Nortúmbria, Thorkild tirou a escultura de cabeça de cachorro da proa do barco para que a fera que rosnava não assustasse os espíritos da terra. E naquele fim de tarde, sob um céu lavado, chegamos a Eoferwick, a principal cidade da Nortúmbria, local em que meu pai fora trucidado, onde fiquei órfão e onde conheci Ragnar, o velho, que me criou e me deu o amor dos dinamarqueses. Eu não estava remando enquanto nos aproximávamos da cidade, porque havia puxado um remo o dia inteiro e Thorkild me liberou. Eu estava de pé na proa, olhando a fumaça que subia dos telhados da cidade, e então olhei para o rio e vi o primeiro cadáver. Era um garoto, talvez de 10 ou 11 anos, e estava nu, a não ser pelo trapo enrolado na cintura. Sua garganta fora cortada, mas o grande ferimento agora estava sem sangue, porque fora lavado pelo uso. Seu cabelo comprido e louro deslizava como algas sob a água. Vimos mais dois corpos flutuando. Então, estávamos suficientemente perto para ver homens nas fortificações da cidade. E eram homens demais, homens com lanças e escudos, e havia mais homens no cais do rio, homens vestidos cota de malha, homens nos olhando cautelosamente, homens com espadas desembainhadas. Thorkild gritou uma ordem. Nossos remos se levantaram, e a água pingou das pás imóveis. O barco derivou na corrente, e eu ouvi gritos vindo de dentro da cidade. Eu estava em casa. Um. Thorkild deixou o barco flutuar rio abaixo por uns 100 passos. Depois fez a proa se chocar na margem perto de um salgueiro. Pulou em terra, amarrou uma corda de couro de foca no tronco do salgueiro para atracar o barco e então, com um olhar temeroso para os homens armados que vigiavam de mais acima da margem, voltou rapidamente a bordo. Você, contou para mim, descubra o que está acontecendo. O que está acontecendo é encrenca, respondi. Você precisa saber mais? Preciso saber o que aconteceu com meu armazém, disse ele. Depois fez um gesto com a cabeça na direção dos homens armados. E não quero perguntar a eles, portanto você pode. Ele me escolheu porque eu era guerreiro e porque se eu morresse, ele não lamentaria. A maior parte de seus remadores era capaz de lutar, mas ele evitava o combate sempre que podia, porque o derramamento de sangue era mau parceiro do comércio. Os homens armados vinham avançando pela margem. Eram 6,
mas se aproximaram com muita hesitação, porque Thorkild tinha o dobro de homens em seu navio, e todos aqueles marinheiros estavam armados com machados e lanças. Vesti a cota de malha, desembrulhei o glorioso elmo com crista de lobo que havia capturado de um barco dinamarquês perto do litoral de Gales, prendi o cinto de bafo de serpente e ferrão de vespa, e assim vestido para a guerra, pulei desajeitado na margem. Escorreguei no barranco íngreme, agarrei-me em espinheiros para me apoiar, e então, xingando por causa dos espinhos, consegui subir. Eu já estivera ali antes. Era a ampla pastagem junto ao rio onde meu pai havia liderado o ataque contra Eoferwick. Coloquei o elmo e gritei para Thorkild me jogar o escudo. Ele fez isso, e no momento em que eu ia caminhar na direção dos 6 homens, que agora estavam parados me olhando com as espadas na mão, Hild pulou atrás de mim. Você deveria ter ficado no barco, alertei. Não sem você. Ela estava carregando nossa única bolsa de couro, na qual havia pouco mais do que uma muda de roupa, uma faca e uma pedra de amolar. Quem são eles? Perguntou, falando dos 6 homens que ainda estavam a uns 50 passos de nós, e sem pressa de diminuir a distância. Vamos descobrir, respondi, e desembainhei bafo de serpente. As sombras eram longas e a fumaça dos fogões da cidade era púrpura e dourada no crepúsculo. Gralhas voavam para os ninhos e à distância eu podia ver as vacas indo para a ordenha do fim de tarde. Caminhei na direção dos 6 homens. Eu estava usando cota de malha. Tinha um escudo e 2 espadas. Usava braceletes e um elmo que valia 3 boas cotas de malha, e minha aparência fez com que os 6 parassem, se juntassem e me esperassem. Todos tinham espadas desembainhadas, mas vi que os 2 usavam crucifixos no pescoço, e isso me fez supor que eram saxões. Quando um homem volta para casa, gritei para ele em galês, não espera ser recebido por espadas. 2 deles eram mais velhos, talvez com cerca de 30 anos, ambos com barbas densas e usando malha. Os outros 4 usavam casacos de couro e eram mais jovens, com apenas 17 ou 18 anos. E as lâminas em suas mãos pareciam tão pouco familiares a eles quando um cabo de arado seria para mim. Deviam ter presumido que eu era dinamarquês, porque tinha vindo um navio dinamarquês, e deviam saber que 6 deles poderiam matar um dinamarquês, mas também sabiam que um dinamarquês guerreiro, vestido em esplendor de batalha, provavelmente mataria pelo menos 2 deles antes de morrer. Por isso, ficaram aliviados quando falei em inglês. Também ficaram perplexos. Quem é você? Gritou um dos mais velhos. Não respondi, apenas continuei andando até eles. Se tivessem decidido me atacar, eu seria obrigado a fugir ignominiosamente ou morrer, mas caminhei confiante, o escudo baixo e a ponta de bafo de serpente roçando o capim comprido. Eles confundiram minha relutância em responder com arrogância, quando na verdade era confusão. Eu havia pensado em dizer qualquer outro nome que não fosse o meu, porque não queria que Kiartan, ou meu tio traiçoeiro, soubesse que eu havia retornado a Nortúmbria, mas meu nome também era importante, e me senti idiotamente tentado a usá-lo para deixá-los espantados, mas a inspiração veio bem a tempo. Sou Stepa, de Defnasir, anunciei, e só para o caso de o nome de Stepa ser desconhecido na Nortúmbria, acrescentei uma fanfarronada. Sou o homem que colocou Sven do cavalo branco em seu comprido lar cavado na terra.
O homem que havia perguntado meu nome deu um passo atrás. Você é Stepa? O que serve a Alfredo? Sou, senhor, disse ele e baixou a espada. Um dos rapazes tocou seu crucifixo e se apoiou sobre um dos joelhos. Um terceiro homem embainhou a espada e os outros, decidindo que isso era prudente, fizeram o mesmo. Quem são vocês? Perguntei. Servimos ao rei Egbert, respondeu um dos mais velhos. E os mortos? Perguntei, indicando o rio onde outro cadáver nu girava lento na correnteza. Quem são? Dinamarqueses, senhor. Vocês estão matando dinamarqueses? É a vontade de Deus, senhor. Indiquei o navio de Thorkild. Aquele homem é dinamarquês e é amigo. Vocês irão matá-lo? Conhecemos Thorkild, senhor, disse o homem. E se ele vier em paz, vai viver. E eu? Perguntei. O que vocês fariam comigo? O rei gostaria de vê-lo, senhor. Ele irá honrá-lo pela grande matança de dinamarqueses. Esta matança? Perguntei com escárnio, apontando o bafo de serpente para um cadáver que flutuava no rio. Ele iria homenageá-lo pela vitória sobre Guthrum, senhor. É verdade? É verdade, respondi. Eu estava lá. Então me virei, embainhei bafo de serpente e chamei Thorkild, que desamarrou seu barco e o levou rio acima. Gritei para ele pôr sobre a água, dizendo que os saxões de Egbert haviam se erguido contra os dinamarqueses, mas que aqueles homens prometiam deixá-lo em paz se ele viesse em amizade. O que você faria em meu lugar? Perguntou Thorkild de volta. Seus homens davam pequenos puxões nos remos para manter o navio contra a correnteza. Iria rio abaixo, gritei em dinamarquês. Encontraria guerreiros dinamarqueses e esperaria até saber o que está acontecendo. E você? Perguntou ele. Vou ficar aqui. Ele enfiou a mão numa bolsa e jogou algo para mim, que brilhou à luz do crepúsculo. Depois desapareceu entre os ranúnculos que tornavam amarela a pastagem já escurecida. Isso é para o seu conselho, gritou ele. E que você viva muito, quem quer que seja. Thorkild virou o navio. Uma manobra desagitada, porque o casco tinha quase o tamanho da largura do Uzi, mas conseguiu fazer isso com habilidade suficiente e os remos o levavam rio abaixo e para longe da minha vida. Mais tarde descobri que seu armazém fora saqueado e que o dinamarquês de um braço só que trabalhava como vigia fora trucidado e sua filha estuprada. Por isso, meu conselho valeu a moeda de prata que Thorkild jogara para mim. Você o mandou para longe? Perguntou ressentido um dos homens barbudos. Eu lhe disse, ele era um amigo. Abaixei-me e encontrei a moeda no capim comprido. Então, como vocês sabem da vitória de Alfredo? Um padre veio, senhor, e contou. Um padre? De Wessex, senhor. Veio lá de Wessex. Trazia uma mensagem do rei Alfredo. Eu deveria saber que Alfredo iria querer que a notícia de sua vitória sobre Guthrum se espalhasse por toda a Inglaterra saxã. E por acaso ele havia mandado padres a todos os lugares onde viviam os saxões. E esses padres levaram a mensagem de que o Wessex era vitorioso e de que Deus e seus santos haviam lhe dado o triunfo. Um desses padres fora mandado ao rei Egbert, em Eoferwick. Havia chegado à cidade só um dia antes de mim, e foi então que começou a estupidez. O padre fizera a viagem a cavalo, com o manto clerical enrolado numa trouxa atrás da sela, e havia cavalgado de uma casa saxã a outra por toda a Mércia, ainda sob o domínio dinamarquês. Os saxões da Mércia o haviam ajudado, fornecendo cavalos descansados a cada dia e escoltando-o para passar pelas maiores guarnições dinamarquesas até chegar à capital da Nortúmbria e pelas maiores guarnições dar ao rei Egbert a boa nova
de que os saxões do oeste haviam derrotado o grande exército dos dinamarqueses. Mas o que agradou mais ainda aos saxões da Nortúmbria foi a alegação ultrajante de que São Cuthbert havia aparecido a Alfredo num sonho e mostrado como chegar à vitória. O sonho teria chegado a Alfredo durante o inverno da derrota em Ettlingen, onde um punhado de saxões fugitivos se esconderam dos conquistadores dinamarqueses, e a história do sonho apontava para os saxões de Egbert como a flecha de um caçador, porque não havia santo mais reverenciado ao norte do Humber do que Cuthbert. Este era o ídolo da Nortúmbria, o cristão mais santo que já vivera naquelas terras, e não havia um único lar saxão devoto que não rezasse a ele diariamente. A ideia de que o próprio Santo Glorioso do Norte havia ajudado Wessex a derrotar os dinamarqueses expulsou o bom senso do crânio do rei Egbert como perdizes fugindo dos ceifadores. Ele tinha todo o direito de ficar satisfeito com a vitória de Alfredo, e sem dúvida se ressentia de governar preso a uma coleira dinamarquesa. Mas o que deveria ter feito era agradecer ao padre que trouxera a notícia, para mantê-lo quieto, fazê-lo fechar a boca como um cão num canil. Em vez disso, ordenou que Wulfhere, o arcebispo da cidade, rezasse uma missa de agradecimento na maior igreja do local. Wulfhere, que não era idiota, contraiu imediatamente a cesão e foi para o campo se recuperar. Mas um idiota chamado Rothred ocupou seu lugar, e a grande igreja de Eothric ressoou com um sermão feroz, afirmando que São Cuthbert viera do céu liderar os saxões do oeste à vitória. E essa história idiota persuadiu os saxões de Eothric de que Deus e São Cuthbert estavam para libertar seu país dos dinamarqueses. Assim havia começado a matança. Tudo isso fiquei sabendo enquanto entrávamos na cidade. Também fiquei sabendo que restavam menos de 100 guerreiros dinamarqueses em Eothric, porque o restante havia marchado para o norte sob o comando do Ivar para enfrentar um exército escocês que tinha atravessado a fronteira. Não houvera uma invasão assim na memória dos vivos, mas os escoceses do sul tinham um novo rei que havia jurado tornar Eothric sua nova capital, e com isso Ivar levara seu exército ao norte para dar uma lição no sujeito.